Para quem me ouviu, já desde o começo ficou com zero surpresas nesse momento. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo porque já estamos no dia seguinte, tem um outro vídeo que eu já tinha gravado ontem de noite, aí surgiu essa bomba, né? Hoje é sábado, tô gravando esse vídeo bem de manhãzinho, então não dá para falar muito alto. E nesse vídeo eu quero falar sobre essa vaga de emprego que tá causando aí um, tornado na internet da Sony referente à vaga de emprego para atuar na divisão do PlayStation. E o que essa vaga de emprego está falando? Basicamente aquilo que eu falei para vocês quando o Helldivers 2 foi anunciado para o Xbox. Galera, é uma simples questão de coerência, né? Se na época do Xbox, a gente falava que abriu a porteira, passou um boi, passa a boiada, nada pode impedir que no caso do PlayStation aconteça da mesma forma ou pelo menos de uma maneira similar. Muito bem, meus amigos, nesse vídeo provavelmente a gente não vai ter muita edição porque eu preciso ser rápido, é final de semana, eu não vou ficar trabalhando fazendo edição de vídeo, como vocês sabem, de final de semana eu gosto de ver a patroa, Daqui a pouquinho, da hora da gente ir lá. Então vamos nos apressar aqui. Galera, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. Surgiu essa vaga, agora pra cá, surgiu essa vaga aqui de trabalho, dentro aí do PlayStation, essa vaga foi anunciada em um site terceirizado de vagas, Eu traduzi aqui para o português aqui a vaga para a gente entender do que se trata. Então vamos lá. A vaga é para diretor sênior, certo? Focado em multiplataforma e gestão de contas, beleza? Lorde, multiplataforma não seria o PC, onde a Sony já está fazendo as coisas? Sim, óbvio que inclui o PC, mas na descrição aqui da vaga a gente vê claramente dizendo que dentre as delegações do candidato, daquele que ocupar essa vaga, ele vai desempenhar um papel de liderança fundamental na definição e execução da estratégia comercial global para título software do PlayStation Studios. Ou seja, que não está se limitando, não está dizendo, olha, somente os jogos multiplataforma, somente os jogos de serviço, coisa do tipo, A vaga não está fazendo promessas aqui. Aqui dizem todas as plataformas digitais, além do hardware, PlayStation, incluindo Steam, Epic Games Store, Xbox e Nintendo e dispositivos móveis, beleza? Bom, galera, aqui diz o seguinte, Estamos vendo uma menção de todas as plataformas que existem aqui. Seja PC, seja Nintendo, seja Xbox, enfim. É óbvio que numa vaga de emprego, a empresa ela não vai ficar explicando tintim por tintim, o que é para cada um, ou o que... Não vai ter um detalhamento muito amplo aqui, tá? Porém, independente de ter ou não, a gente tem que ter aquela mentalidade, é saber que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode ir um jogo single player do PlayStation para Xbox? Parece improvável? Parece, mas a possibilidade foi aberta. Quando eu falo improvável, eu não me refiro, por exemplo, no sentido assim de que eu não vá ter uma consciência de que isso não possa acontecer, ou de estarmos nos iludindo aqui. Quando eu falo improvável, é porque a Sony tem uma estratégia diferente da Microsoft, Ela precisa vender o PlayStation, porque se você tirar do PlayStation, por exemplo, os usuários que compram no PlayStation, se eles migrarem para um PC ou para qualquer outra plataforma, a Sony tem automaticamente uma perda de pelo menos 30% da grana que esse cara vai fazer comprando títulos. Agora, ela perde 100% da grana do cara que está no PlayStation e vai assinar uma Plus, por exemplo. E a gente vê nos relatórios da Sony que uma das maiores rendas que ela tem no PlayStation é justamente aquilo que é comprado na PSN. Galera, na PSN, ela fica com 30% de tudo que não é dela, mas é vendido lá. E ela fica com 100% de tudo que é dela e está sendo vendido lá. Então o cara que assina serviço no PlayStation tá dando uma grana pra Sony. O cara que compra o jogo no PlayStation, sendo multiplataforma, tá dando 30% da grana pra Sony. E o cara que compra os jogos da Sony no PlayStation está dando 100% da grana pra Sony. Então você imagina, você perde esses outros dois aqui e fica somente com os jogos first party, tá ligado? E que estão em outras plataformas. E ainda assim, ela só vai ganhar 70%. Então, por essa visão, é que eu acho ainda improvável de que a Sony vá começar simplesmente a
né, tacar todos os jogos dela em todas as plataformas dessa maneira. Agora, vamos colocar num cenário aqui que talvez seja mais plausível, né? Independente se vai ser um título, né, de single player ou multiplayer, que aí volto a reforçar, a situação já não é das melhores. Se ela chegar e meter a mão nos próprios single player dela, ela vai matar a imagem do PlayStation diante da comunidade. Isso aí vai causar um dano que é, cara, quase irreversível, né? Como eu já falei em outros vídeos, caras, o certo do certo mesmo era que os exclusivos fossem focados já durante toda a geração. E quando termina a geração, aí, beleza. Não faz nem sentido você querer manter um negócio exclusivo de um console que já não ocupa mais espaço no mercado, né, praticamente. Olha um PlayStation 3, eu vivo dando esse exemplo para vocês, esse exemplo já há anos aqui no canal, né? O PlayStation 3, por exemplo, o que me adianta Metal Gear Solid 4 ser exclusivo do PlayStation 3? O que adianta o Infamous 1 e 2 serem exclusivos do PlayStation 3? Qual que é a utilidade disso para hoje? Não tem nenhuma utilidade. Você, como dono do PlayStation, se sente, tem um tratamento diferenciado por um jogo que ainda tá preso lá no Play 3. Ninguém joga. Não faz diferença nenhuma. Então, pelo menos durante toda a geração, deveria ter a exclusividade. Já que não é mais o caso, né, como eu já falei em vídeos aí no passado, o caso menos pior, então, seria você ter, no mínimo, aí, alguns anos de exclusividade. É o mínimo do mínimo que se espera. E aí onde entra outra parte da vaga que aborda isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Nessa parte aqui, ó, de liderança e estratégia multiplataforma, é descrito que esse cara, né, esse funcionário vai supervisar a estratégia comercial fora do ano, ou seja, médio prazo para títulos do PlayStation Studios em todas as plataformas que não sejam PlayStation, impulsionando o crescimento da receita a longo prazo, né, e alcance do público. Ou seja, o planejamento aqui é o seguinte, né, não serão jogos Day One. Né? Talvez Day One sejam apenas os jogos os jogos de serviço que a Sony já tem atualmente, né, onde ela lança Day One no PC. Agora, vai lançar Day One no Xbox? Não sabemos, né? Mesmo que sejam só os jogos de serviço, né? Também não há garantias de que seriam todos. Né? A Sony começou com o Helldivers 2. Mas, de novo, né, da mesma forma que a gente está falando aqui por um lado, não há garantias, porque a estratégia da Sony da Microsoft, né, ainda assim, vale também aquele argumento. Galera, aí é só uma teoria, não dá mais para ter a confiança 100% de que vai ser isso, porque quando abre a porteira, passa o resto. Então, daqui em diante, é ter sempre aquele pensamento, olha, por mais que a Sony tenha esse posicionamento, já estou ciente de que um dia pode acontecer, e se acontecer não vai ser surpresa para ninguém. Então, meus amigos, assim, resumindo bastante aqui o vídeo para vocês, dando minha opinião aqui pra gente finalizar rapidinho, eu particularmente acho uma pena. A forma como a Sony tá trabalhando na sua comunicação não tá sendo, novamente, uma forma clara, né? De novo, a gente vê a empresa aqui deixando, expondo uma vaga que, os caras também não são burros, eles sabem que isso aqui alguém ia ver, alguém ia comentar, isso aí ia explodir na internet, a galera ia ficar teorizando, né? Com toda empresa é a mesma coisa, com a Microsoft foi a mesma coisa, tá ligado? Então se a empresa não vier a público e tiver um pronunciamento claro, definitivo, sobre o que é e o que não é, né, qual que é a visão dela, é isso que vai acontecer. E se ela não faz questão de fazer isso é porque ela quer manter os caminhos abertos, né? Ou seja, melhor a gente não ficar prometendo nem isso, nem aquilo, pra gente poder ter opções, né, de agir conforme a gente achar necessário. Então é isso, meus amigos. É aquilo que eu falo pra vocês. Se for começar a tirar o mínimo de exclusividade que o dono do PlayStation tem hoje, né, na plataforma, e para começar a abrir o leque assim tão descaradamente, é o que eu falo, galera, não tô dizendo isso no sentido de que, mais pessoas não podem jogar, né, de que não é nesse sentido, tá? Mais pessoas poderem jogar, se divertir, não sou contra isso, mas, como eu já falei em outros vídeos, qual que é o sentido então de você comprar um console, seja o PlayStation, seja qual for, se ele não tiver um diferencial? Se não tem um diferencial, tanto faz onde você vai jogar. Eu tô errado? Eu tô ficando louco em falar isso aqui pra vocês? Ou vocês também pensam como eu penso? E eu tô aqui no PlayStation desde sempre, né? Tô aí cobrindo todas as grandes novidades, tudo aquilo de bom e de legal que sempre teve no PlayStation aí desde a geração passada aqui no canal. Estive com vocês durante todo esse tempo. Mas eu também tenho uma consciência, os caras realmente começaram a querer lançar negócio Day One, aí tanto faz, tanto faz. Deixa de ter aquela coisa, né, aquele apelo dos próprios jogos da marca, né, pro dono do PlayStation, aí eu já acho zoado mesmo, vamos ver o que vai acontecer, né. Por enquanto, a gente ainda não tem uma definição. Vale lembrar que, há pouco tempo atrás, a Warman Hust fez um pronunciamento aí no PlayStation falando que o no caso do PC não é quando, é se. Ou seja, parece. De novo, vamos usar essa palavra, parece, porque hoje em dia não dá mais pra falar que é confirmado, tá? Que a Sony seria criteriosa
na hora de escolher, o que reforça aquela possibilidade de que pode não ser tudo, mas mesmo assim não dá para bater martelo, não dá para afirmar 100%. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção aí nesse sabadão. Vou colocar esse vídeo para ser upado ainda hoje e a gente se vê no próximo, que provavelmente vai ser domingo, sobre a nova atualização beta do PlayStation 5, que nós recebemos aqui o código da Sony. Também tivemos amigos aí, né, que quiseram mandar pra gente. Então, muito obrigado aí pelo carinho de vocês com o canal. E também obrigado à Sony, né, por ter disponibilizado aí a chave aqui pra gente testar, onde eu quero mostrar as novas funcionalidades do PlayStation 5. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.